Salve os irmãos com a paz do Senhor. Pouco barulho para muita gente. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Só quem está feliz com Jesus diga glória a Deus. Amados, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia, abra lá no Evangelho segundo a visão de João. Evangelho segundo João, capítulo de número 4, no versículo de número 22. Evangelho, viu, irmãos? Não é carta não. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo de número 22. Enquanto você vai procurando, eu quero extremar meus agradecimentos a Deus por estar de volta à sua igreja, aos santos homens de Deus que estão aqui no tribuno, pastor Ramil do Prá, né? Ramil do Prá, olha o mistério, o negócio aí é forte, é o mistério de Deus. O obreiro Fábio, surge com a gente, Deus continue te abençoando. Pastor Belo, Deus também continue te abençoando. Meu amigo que cantou aqui, irmão, ele está no óleo hoje. Jesus. Pastor Sérgio, aleluia, Deus continue te abençoando. Isso aí foi um presente de Deus na minha vida. Tenho um respeito, um carinho muito grande por ele. Pensa, é um pai que eu ganhei, um pai novo que eu ganhei. Puxa a minha orelha, chama a atenção quando deve, me dá conselhos. Em nome de Deus, meu Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Não deixar de agradecer pela família nova que eu ganhei, a pastora, o pastor Nilson Servo. Deus continue te abençoando. Irmãos, quem congrega nesta igreja aqui, levante a mão para eu ver. Os congregados membros desta igreja. Vocês são agraciados por Deus. Conserve isso. O pastor que você tem, muitos queriam ter. Um homem de Deus, carinhoso, atencioso. Ele tem uma visão de cuidar de alma. Isso é bênção de Deus. Continue Deus te abençoando e alongando as suas tendas. Porque Deus tem coisa grande contigo. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: vós adorais o que não conheceis. Nós adoremos o que? Porque a salvação vem dos... Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Porque são os tais que o Pai procura. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em e em. Deus é o quê? Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em. Coloque a tua Bíblia no banco. Eu gostaria de te convidar para ser profeta aqui hoje. Quantos querem ser profeta aqui nessa tarde? Levanta o dedo de profeta para o céu, levante. Agora aponte com carinho, mas com cara de profeta e autoridade para esse irmão. Vai, procure ele aí agora. Alguém na direita ou na esquerda. Não fique sem fazer, aponte para alguém. Diga para ele assim: eu sou profeta de Deus aqui hoje. E eu vou profetizar. E a minha profecia é que o tamanho do teu glória será o tamanho da tua vitória aqui hoje. Aleluia. Senta adorando para Jesus, irmão. Eita. Vamos no óleo. Eita, povo abençoado. Eu já disse que a igreja aqui é diferente, irmão. A igreja aqui é diferente. Eu disse, eu estava falando com Jesus, me dá graça para levar esse povo todo para Salvador lá. Porque
lá na Bahia o negócio é assim, o pregador manda fogo no povo, né? Mas aqui é diferente, é o povo que manda fogo no pregador, no cantor. Ô povo cheio de Deus, aleluia. Eu estava pensando assim, o tema da campanha, eu quero ser cheio de poder. Mas eu estou perguntando aqui, Deus, onde é que vai caber mais poder? Porque esse povo é tão cheio. Aleluia. Mas vamos lá, queridos. O texto que eu faço menção aqui hoje é um texto conhecido, é um texto muito usado na igreja do Senhor, porque ele tem um cunho evangelístico muito forte. Eu estava ainda ontem à noite meditando acerca desta passagem, e o Espírito de Deus começou a trazer à luz algumas verdades espirituais para o meu coração. Esse texto conta quando Jesus agora começa a dar início ao seu ministério, e ele agora começa a ganhar notoriedade, pois a Bíblia mostra que Jesus em bem pouco tempo começa a batizar e a reunir um grupo de seguidores maior do que João. Embora o próprio Jesus não batizasse, e sim os seus discípulos, mas isso fez com que as autoridades da época, como os fariseus, viessem a começar a ter um conflito com Jesus, evitando o confronto direto, porque os mesmos tentavam tirar-lhe a sua vida. Jesus resolve retirar-se da Galileia, ele resolve sair da região onde estava e resolve ir para Galileia. E a Bíblia mostra que quando Jesus decide ir para a Galileia, o texto diz que ele era necessário passar por Samaria. Lhe era necessário passar por Samaria. Eu estava olhando uma geografia bíblica e descobri que existiam pelo menos 3 caminhos que Jesus poderia percorrer até chegar às regiões da Galileia, mas ele preferiu ir por Samaria. Existem 2 explicações clássicas aqui. A primeira é que Jesus resolveu ir por Samaria porque a viagem ficaria 3 dias mais curta, 3 dias menor. Ele economizaria muito tempo se ele fosse por Samaria. E a segunda explicação é porque Jesus veio buscar aqueles que se perderam. É que Jesus veio atrás daqueles que estão esquecidos, daqueles que um dia serviram a Deus e esqueceram. Por quê, pastor? Porque a Bíblia ela é bem clara em expressar-nos aqui que Jesus sentiu uma necessidade. Essa necessidade aqui não era apenas uma questão de ganhar tempo, mas era o desejo de fazer a obra de seu Pai, de buscar as ovelhas que estão perdidas. Porque os samaritanos também fazem parte da promessa que Deus fez a Abraão. Eles também têm o sangue de Abraão. E quando Jesus ele chega por volta perto de Samaria, os seus discípulos vão até uma aldeia vizinha comprar comida. E Jesus vai a cerca de alguns metros da entrada da cidade e encosta sentado sobre uma pedra perto do tanque que Jacó havia edificado, tanque que Jacó havia cavado com as suas próprias mãos. E era por volta da hora sexta, entre meio-dia, e o sol era quente. Então Jesus sentiu sede como homem, e se aproxima uma mulher, e esta mulher vem, e quando ela vai retirar a água do cântaro, Jesus olha para ela e disse: mulher, dai-me de beber, dai-me de beber. E ela olha para Jesus, vendo as suas vestes, e diz: como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água de beber? Não sabes que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Quando eu vi esta expressão aqui, eu quis entender por que é que os irmãos estavam em briga, por que é que os irmãos estão em conflito. E eu fui pesquisar, e a própria Bíblia nos dá base para entendermos onde foi que ocorreu essa briga. Todos nós sabemos que quando o povo de Israel
que no governo teocrático, no governo onde Deus era quem regia o povo, e o povo entendendo que as demais nações tinham um representante legal, o povo começou a querer um representante, um rei, alguém que viesse ser responsável pelas nações, alguém onde eles pudessem colocar as suas responsabilidades, os seus deveres, alguém que pudesse assistir de perto as suas necessidades. E então o povo pede um rei. Saul, que na época, ou melhor, Samuel, que na época era o responsável pelo povo, ele então, por intermédio de Deus, levanta a Saul. Saul agora é considerado o novo rei de Israel. Mas Saul faz o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então Deus vai buscar alguém segundo o seu coração. E Deus encontra a Davi. E com santo óleo Deus unge a Davi. A partir daí o reino de Israel começa a viver um período diferente, um período de paz, um período de alegria. E Davi começa então a edificar um templo para Deus, começa então a fazer com que o povo de Deus viva a promessa que Deus assim havia entregado para o seu povo. Mas como ninguém vive para a semente, ninguém vive para a eternidade, enquanto estiver na terra por causa do pecado, o tempo de Davi passa e ele morre. Então Salomão, o seu filho, resolve, e ele é incumbido de assumir o trono, onde ele constrói o templo para Deus. Isso fez com que neste período o povo de Israel vivenciasse uma grande obra. Toda a nação de Israel estava envolvida neste trabalho de construir o palácio e de construir o templo para Deus. Mas a Bíblia mostra que esse trabalho não seria fácil, porque o templo que Salomão queria construir para Deus era um templo rico, majestoso, cheio de glória. Para com isso ele precisou aumentar os impostos, para com isso ele precisou colocar uma maior carga tributária sobre o povo. Mas a construção do templo chega ao fim, é inaugurado, e o templo de Salomão também passa. Salomão agora morre, e o seu filho Roboão assume o trono, pastor Sérgio. E quando ele assume o trono, o povo vai até Roboão e diz: Roboão, o teu pai Salomão colocou um grande jugo sobre nós, peçamos agora que diminua a carga tributária sobre nós. Ele vai ter conselho com os anciões, e os anciões dizem para ele: de fato, diminui a carga tributária do povo. Mas Roboão resolve também pedir conselho aos jovens, e os jovens dizem: não tenha medo deste povo. Se o teu pai colocou um jugo maior, tu vai colocar um jugo dobrado. Ganha este povo a fio de ferro, a espada. E a Bíblia mostra que então Roboão dá ouvido aos jovens e diz para o povo que não iria abaixar e ainda ia aumentar, ia trazer o chicote para o povo. Com isso a nação de Israel entra em conflito e há uma divisão entre o reino. E o povo de Deus se divide em duas partes. Quantas partes? Quantas partes? Reino do norte e reino do sul. O reino do norte fica com as 10 tribos, sendo que Samaria seria a capital quando era nos tempos de Saul. E o reino do sul ficaria com o rei Roboão, com Judá e Benjamim. E então agora há esta divisão, há esta guerra. Jeroboão se torna rei do reino norte, e Roboão continua sendo rei do reino sul. Mas só que o reino norte, quando agora decide adorar a Deus, eles percebem que há um problema, porque ninguém poderia subir a Jerusalém para adorar, porque é certo que o rei Roboão o mataria. Então o rei Jeroboão decide fazer como seus pais no tempo dos patriarcas. Resolve subir ao monte, edificar um altar e queimar incenso para o Senhor, fazer o sacrifício no monte. A Bíblia mostra que então eles sobem ao monte, mas é sabido de todos que neste período havia um grande problema nos montes, principalmente este monte aqui. Por quê? Porque Salomão, na sua velhice, deu ouvido às suas esposas
e edificou nos montes ídolos e imagem de esculturas, a todo tipo de idolatria, a Baal, Etbaal, Astarote, Azera, Merodach, Baal Berite, Baal Beroa, Dagon e muitos outros ídolos ali eram adorados. E então Jeroboão sobe com todo Israel, reino do norte, para adorar a Deus nos montes. Quando ele sobe para o monte, Jeroboão, ele não teve o cuidado de edificar um altar para Deus, mas ele pega um altar que era usado por Moloque para queimar criança, e ali ele limpa superficialmente o altar e resolve queimar incenso para Deus. Isso Deus já tinha levantado um profeta jovem, o homem de Deus que viesse profetizar. E quando a festa está reunida, quando está todo o povo ali para ver o sacrifício